Olá, nós somos alunos da Unifal e estamos cursando a unidade curricular Modelagem Física e Computacional. Eu sou a Lara. Eu sou o Marcos. Eu sou a Mariana. E a gente vai falar hoje sobre sistemas dinâmicos e principalmente sobre o circuito RC. Para resolver esse tipo de sistema, pode ser usado os métodos analíticos e os métodos numéricos. Os métodos analíticos costumam ser mais complicados. Os métodos numéricos vieram para facilitar. Eles fazem uma aproximação que faz com que você chegue no resultado muito mais facilmente. Existem os métodos numéricos de Roy, Euler e o Range-Kutta de quarta ordem. O Euler, ele é o mais simples e ele não fornece uma aproximação tão boa assim, mas ele é válido. O Roy, ele já oferece uma aproximação melhor. Só que o Range-Kutta de quarta ordem é o melhor deles, porém é o mais complicadinho de ser feito. O intuito desse experimento foi encontrar o valor da carga do capacitor em função do tempo. O experimento foi dividido em duas partes. Primeiro foi feito carregamento deste capacitor e na segunda parte foi feito descarregamento. Os materiais utilizados foram a fonte de tensão, os resistores, fios de cobre, protoboard, osciloscópio, cronômetro e fios de conexão. A montagem do experimento foi feita da seguinte forma. Bom, feito o experimento, agora vai ser necessário a gente calcular o valor da carga pelo Scilab. E para calcular pelo Scilab precisamos encontrar uma EDO que relaciona a carga e o tempo. Para isso é necessário primeiramente saber quais são as variáveis que estão no nosso circuito. Então são essas apresentadas agora: a queda de tensão no resistor VR, a queda de tensão no capacitor VC, a corrente, que é I, a capacitância, que vai ser o C, a resistência, o R, e a tensão total vai ser o I. E aplicando a lei das malhas de Kirchhoff, nós encontramos que VR mais VC vai ser igual a queda total da malha. Então, substituindo os valores de VR e VC, nós temos essa seguinte equação: R vezes I mais Q sobre C igual a I, que é a resistência vezes a corrente mais a carga dividida pela capacitância vai ser a tensão total. Bom, como o valor da corrente é a derivada de Q em relação ao tempo, nós trocamos na equação de cima o I, que resulta nessa outra equação. R vezes a derivada da carga em relação ao tempo, mais a carga sobre a capacitância vai ser igual à tensão total na malha. Aí você vai dividir a equação inteira por R, vai chegar na seguinte equação: dq dt mais Q sobre RC é igual a E sobre R. Então o que acontece? O termo RC é a constante do tempo tal. Então, trocando RC por tal, chega-se nesta última equação: dq dt é igual a E sobre R menos Q sobre tal. Essa EDO vai ser a EDO utilizada para calcular a carga em relação ao tempo no Scilab. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que nós achamos o valor da carga pelo Scilab. Nós usamos três métodos: o de Euler, o de Roy e o de Range-Kutta de quarta ordem. Nos três métodos, essa biblioteca aqui de variáveis, ela não muda. O que vai mudar vai ser o número de iterações que usamos em cada método. Para Euler, a partir da linha 17 aqui é onde que tem a função, as equações de Euler. Na linha 18 a gente vai ter o tempo do próximo passo, que vai ser o tempo do passo anterior mais h, que é o passo. O a vai ser a função, que no caso é a EDO, que eu deduzi há um tempo atrás. E aqui vai ser o q do próximo passo, que é o q que eu já tinha, mais essa parte aqui, que é o passo vezes a função. Em Roy, o que muda nessa função é que nós vamos ter um q, que seria o de Euler, só que mais uma certa aproximação, que é esse b aqui. Então, se você vê que agora o q de Roy do próximo passo, ele depende desse b, que é a aproximação que o método faz. Em Range-Kutta segue o mesmo raciocínio, só que no caso, ao invés
de ter só o B, ele vai ter o C e o D. Agora eu vou executar aqui o Euler para o carregamento, lembrando que a gente aqui do lado a gente tem os valores, o valor que foi encontrado experimentalmente da carga. Então, executando o Euler para o carregamento, a gente chega aqui no gráfico da função exponencial e vamos achar o valor da carga. Bom, para 10.000 iterações, a gente chega no valor de carga de 0,0074, que é bem próximo do que foi achado experimentalmente aqui. Para a ROM, agora num N, que é número de iterações igual a 1.000, a gente chega também na exponencial, né? Então, agora com 1.000 iterações a gente já consegue chegar nesse valor, que foi o valor encontrado para 10.000 para Euler. E de range curto de quarta ordem, a gente vai ver o valor da carga. Que agora já com 100 iterações só ele já consegue chegar naquele valor. Então isso mostrando a eficiência do range curto em relação aos outros. Agora para descarregamento ele segue o mesmo raciocínio. A gente pegou o capacitor que carregamos anteriormente e fomos descarregá-lo. Aqui a gente tem o valor experimental da carga do capacitor após ser descarregado. E as equações, a única coisa que vai mudar vai ser a equação da EDO, que é aquele termo. Esse termo aqui do carregamento ele é zero. Então ele fica só esse aqui. Agora a gente vai rodar o descarregamento para Euler, que é a exponencial aqui decrescendo, e o valor da carga, que a gente vê que ele é bem próximo de zero, né? Então aqui, ó, a gente tinha o valor experimental, aí levando em consideração os erros, uns valores bem próximos também. Agora para a ROM, o do Euler também foi com 10.000, agora para a ROM vai ser 1.000 iterações, a gente chega no mesmo valor, 0,000007. E para o range curto de quarta ordem, para o descarregamento, com apenas 1.000 iterações, apenas 100 iterações, a gente chega no mesmo valor.